Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e sextou, 10 de janeiro, véspera da estreia do Botafogo no Campeonato Carioca. Eu sei que ninguém está muito animado, né? Até porque teremos a equipe alternativa, né? Dirigida pelo Carlos Leiria, a equipe ali sub-23, com alguns reforços, estreia amanhã diante do Maricá, que é um novato, né? Às 4 da tarde no Newton, tá? Vai ter transmissão da Band e também do canal Premier e, como sempre, com acompanhamento da Botafogo TV sem imagens, beleza? Pessoal, Diego Hernandes, quem lembra do Diego Hernandes, estava no futebol mexicano e agora se despediu lá do León, né? Diego Hernandes teve uma boa adaptação, chegou a fazer alguns gols, mas se despediu da equipe mexicana e o seu destino, segundo o perfil Informa Fogo, deve ser o Chile, a equipe do Everton, que não é da Inglaterra, né? É de Viña del Mar, deve ser o novo destino do Diego Hernandes, que ainda pertence ao Botafogo, então naturalmente será emprestado mais uma vez. Quem também está emprestado aí há muito tempo, né? É o Segovinha, né? O Segovinha que passou, inclusive, ontem, né? Por uma cirurgia no pé direito, tá? Teve uma fratura, deve ter uma recuperação aí de cerca de 3 meses. Inclusive, o Segovinha postou, correu tudo bem, né? A cirurgia lá nos Emirados Árabes, né? No Al Ain, a equipe dele. Escreveu, né, que vai voltar mais forte ainda, então uma boa recuperação, Inshallah, como disse Segovinha, uma boa recuperação para ele aí nessa cirurgia aí da fratura no pé. Galera, Rony no Botafogo, Rony do Palmeiras, o Rony que quase veio para o Botafogo alguns anos atrás, né? Sempre esse meme aí volta, né, quando se fala do Rony. Dessa vez surgiu a notícia, os empresários do jogador, aí, que vai fazer 30 anos em maio, falando que Botafogo, Fluminense e Santos teriam já feito propostas pelo atacante, mas o PVC, que sabe tudo de Palmeiras, negou, né? Falou que na verdade só o Fluminense chegou junto, fez uma proposta, mas não obteve resposta, ficou no vácuo dos empresários, e aí por isso acabou retirando a proposta. Mas a notícia que circulava, segundo os empresários, é de que o Botafogo teria oferecido um salário de R$1.300.000 para o Rony. O que você acha? Seria uma boa? O atacante aí que brilhou nos últimos anos pelo Palmeiras no Fogão, né? Não sei, eu tenho minhas dúvidas, né? Mas é uma época aí de muitas notícias, né? De muitas fofocas. E eu vou falar, claro, da notícia aí dos 2 últimos dias, né? Comentei aqui um pouco ontem dessa questão toda do atraso de pagamento nas premiações do Botafogo, né? A notícia aí viralizou depois que a Joana de Assis, no Sport TV, falou que havia essa insatisfação do elenco do Botafogo. E, inclusive, a coisa foi escalonando, né, ao ponto de que os jogadores do Botafogo ameaçariam não se representar no dia 14. O Botafogo ontem emitiu uma nota oficial, explicou a situação e acho que calou, né, a imprensa que já estava empolvorosa, né, impressionante como eu vi não só a imprensa de modo geral, tá, estou generalizando sim, mas vi torcedores dos nossos rivais, né, já divulgando que a SAF do Botafogo estava em crise, né, que o Botafogo não pagava salários, não pagava premiações, né. Aí é que a gente vê o quanto que o Botafogo incomoda, né. Quando o Botafogo ganha a Libertadores e ganha o Brasileirão, né, os rivais vieram com aquele discurso de que torceram pelo Botafogo, né, que ficaram felizes em ver o Botafogo conquistando a América, mas isso tudo aí caiu por terra rapidamente, porque na primeira notícia aí de que, né, essa hipotética crise, né, entre jogadores e Botafogo, eles já estavam todos muito animados, né, botando as manguinhas de fora
já apregoando de que o ano seria um ano muito complicado. John Textor deve dinheiro, Eagle em crise, SAF do Botafogo foi só fogo de palha, enfim, já estavam, né, os cavaleiros do apocalipse, né? Mas o Botafogo, em tempo, divulgou uma nota e esclareceu a situação, tá? Vamos lá, vamos tentar explicar aí, de acordo com a nota do Botafogo, e entender exatamente o que se passa. Botafogo, a Conmebol fez o pagamento da premiação da Libertadores no dia 20 de dezembro para a CBF. A CBF, por sua vez, repassa isso uma semana depois, dia 27 de dezembro, para o Botafogo. O Botafogo explicou na nota que em 27 de dezembro o departamento financeiro do clube estava em recesso de férias, como a maioria das empresas, enfim, final de ano, né? Então, a primeira data de pagamento, que era justamente no dia 20 de dezembro, era impossível de acontecer, porque foi quando houve o repasse para a CBF. Então, o dinheiro não estava nem com o Botafogo, né? E aí o Botafogo postergou para o dia 7 de janeiro, tá? Há 3 dias atrás. Também não aconteceu, porque existe toda a questão de fluxo de caixa, né? O Botafogo tem o dinheiro, obviamente, mas precisa priorizar outros pagamentos, né? Então o Botafogo moveu novamente a data do dia 7 para o dia 17. E isso teria causado insatisfação, especialmente em jogadores que já deixaram o clube. Aí é difícil a gente tentar... o próprio Botafogo falou, né, que alguns jogadores que deixaram o clube estariam tentando aumentar esse valor para 25% a mais do que tinha sido acordado previamente. E obviamente que o Botafogo não concordou, né? Não fazia sentido aquela velha história do combinado não sai caro, né? Porque eu acho que os jogadores que deixaram o Botafogo até aqui são jogadores bem resolvidos financeiramente, né? Então não consigo ver na lista de jogadores que saiu do clube quem poderia estar insatisfeito. Inclusive, eu acho que isso vai ser perguntado hoje, quem puder assistir ao vivo às 17 horas no canal do Charla Podcast, do Bruno Cantarelli, o Marçal vai estar lá. Então, é um cara que pode falar sobre essa questão. Certamente vai ser um tema do Charla, tá? Tô curioso para saber. E o Marçal é um desses jogadores que deixou o Botafogo. Não estou dizendo que ele é um dos jogadores que reclamou, né? Saiu o Tietê, saiu o Eduardo, saiu o Gatito, saiu o Adrielson, saiu, enfim, uma turma grande, Romero, né? Fica difícil a gente entender. Eu acredito que foi uma falta de comunicação do clube. Até o Paulo Nunes comentou isso no Sport TV. Bastava um diretor do Botafogo ligar, né? Passar um áudio no grupo, falar com o Marlon Freitas, né? O capitão da equipe, e esclarecer a situação para não deixar chegar num ponto desse, né? Mas o fato é que a imprensa deu, né? Botou um fermento aí nesse bolo de crise, né? Já falando, pintando como crise. Na verdade, a explicação primeiro, o Botafogo está sem um diretor de futebol. O Pedro Martins deixou o Botafogo, assumiu como CEO lá do Santos. Então, tudo isso contribuiu para essa falta de comunicação e para esse atraso. O atraso, ele existe, isso é um fato, né? Mas não é só culpa do Botafogo, né? Não é só culpa do Botafogo. Houve toda essa questão aí burocrática e a tendência, pelo menos o Botafogo prometeu, que um prazo de 20 dias úteis, tá? Ou seja, até dia 24 de janeiro, para fazer o pagamento, equacionar toda a questão aí de premiação e salários dos jogadores. Não tem dúvida que o Botafogo vai honrar a sua palavra, até porque o Botafogo, SAF, tem feito isso, né? Por mais que os haters, né? Tipo a Mili Lacombe, né? Que mais uma vez veio no UOL criticar a SAF do Botafogo, criticar as SAFs de modo geral, e segundo a jornalista do UOL, o Botafogo, a SAF do Botafogo, não é que o Botafogo está devendo menos dinheiro, né? Simplesmente está renegociando as dívidas. Ela está desinformada, porque sim, o Botafogo não só vem renegociando as dívidas, como vem pagando, né, as dívidas, vem equacionando as dívidas trabalhistas, principalmente, né? Então, mais uma vez, a Mili Lacombe aí tentando criar, né, divulgar um problema que não existe.
né? O Botafogo, a SAF Botafogo, vem resolvendo várias questões e é isso, né? Tem que aturar, tem que aturar. Galera, postei na thumb, o Thiago Almada fez uma despedida aí informal, digamos, né? Postou viajando para a França, o seu próximo destino, o Lyon, né? Ele não chegou a dizer para onde que ele estava indo, mas é para o Lyon. Agora resta a gente ter esclarecido se de fato ele vai poder atuar pela equipe francesa, já que o próprio técnico do Lyon evita falar no Almada, porque ainda tem toda essa questão aí burocrática para ser resolvida lá no clube francês, né? Mas ele está indo se apresentar, assim como o Adrielson já está por lá há alguns dias, inclusive treinando normalmente. O Leão fez até um post ontem com alguns jogadores, o próprio Lucas Perry, outros jogadores, e o Adrielson também já integrado, né? Então o Almada aí aguardando esses detalhes aí burocráticos para ser apresentado oficialmente no Lyon, beleza? Tiquinho Soares, o Tiquinho desde ontem fazendo alguns posts, né? Andando de bicicleta na orla lá de Santos, né? Ele não publicou efetivamente que estava em Santos, mas dá para ver que ele está por lá, Guarujá, Santos, enfim. Tiquinho Soares, que hoje deve se apresentar ao clube da Vila Belmiro para exames e ratificar a sua ida para lá, beleza? Enquanto isso, o Botafogo segue na busca por um treinador. Arthur Jorge hoje fará a sua estreia lá no Catar, né? O primeiro jogo dele, inclusive publicou a arte lá do jogo, e o Botafogo segue, o John Textor segue aí em negociações para um novo treinador. Então é importante a gente esclarecer essa questão toda aí financeira do clube e salientar, né? Salientar a questão. Desculpa, galera, tô resfriado ainda, né? Pelo menos de manhã é a parte do dia que eu tô com o nariz mais entupido, enfim. Mas seguimos aqui, né? Vida real, ó. Bebam água, é importante. Então o Botafogo segue aí tentando o seu novo treinador. O Textor já deixou claro que não tem pressa, né, para isso, e também o Botafogo tentando fechar com outros jogadores além do próprio zagueiro Jair, tá? Não existe essa, não entrem, não caiam nessa falácia de desmonte do Botafogo, né? Volto a repetir aqui, eu sei que eu tenho uma audiência, né, que é rotativa, então volto a dizer, do time titular saíram Luiz Henrique e Almada, que já era previsto, já sabíamos há 6 meses atrás que isso aconteceria, né? Os outros jogadores que saíram foram jogadores que o próprio torcedor, no fundo, né, por mais que a gente seja grato, o próprio Marçal, Eduardo, Gatito Fernandes, ele já sabia, Tietê, que estavam encerrando o seu ciclo, né, no Botafogo, e saíram, claro, pela porta da frente, saíram por cima com os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Então esses jogadores é normal, né, que tenha essa renovação. E de novo, tal qual aconteceu em 2024, lá no início, que a gente também ficou apreensivo, depois começaram a pipocar, né? Pipocar no bom sentido. Começaram a aparecer as contratações dos jogadores, que, enfim, até surpreenderam a gente. Casos do Luiz Henrique e do Almada, né? Jogadores que a gente nem sonhava, né? Nem imaginava que vestiriam a camisa do Botafogo, né? Então eu tô tranquilo, é óbvio que a gente fica ansioso por novidades, mas as contratações vão acontecer, os reforços vão acontecer. Papai Textor, né, já falou várias vezes, vender muito e contratar ainda mais, então isso vai acontecer. Agora, naturalmente, quanto maior a contratação, né, quanto maior o peso do jogador que chega, mais difícil é a negociação. E o Botafogo hoje está nesse nível realmente de sempre buscar grandes contratações. Para contratar jogadores né, que não são de grande nível, é mais fácil, né? Então, aguardar, né? Não adianta a gente entrar nessa espiral aí de ansiedade. Mas o Botafogo já tem uma decisão no dia 2. Beleza, né? Se precisar
o Botafogo jogar com o Carlos Leiria como técnico interino, assim será, né? A visão do Botafogo hoje ela é muito mais macro, né? Por mais que a gente queira ganhar esse primeiro troféu do ano, né? E vamos, claro, jogar por isso, né? O Botafogo hoje tem consciência de que a temporada de 2025 inclui um Super Mundial, inclui uma Copa do Brasil que a gente nunca venceu, e a disputa pelo Tetracampeonato Brasileiro e Bicampeonato da Libertadores, entre outros, né? Então, o Botafogo precisa ser assertivo, né? Em breve teremos novidades, assim esperamos, né? Não adianta a gente entrar nessa onda aí da imprensa de que está acontecendo um desmanche no Botafogo, que os jogadores do campeão da América seriam assediados. Mas o Gregory vai receber a proposta, Marlon Freitas a mesma coisa, Igor Jesus pode sair, né? Mas por enquanto não tem nada, e o Botafogo, claro, só venderá esses jogadores titulares se chegarem e pagarem o que esses jogadores valem, né? A grande diferença da SAF é que hoje o Botafogo não está com o Pires na mão, não está desesperado para entrar dinheiro, tá? Então não entrem, torcedor alvinegro, não entrem, tá? Nessa onda aí dos rivais, nessa onda de, vou dizer, parte da imprensa, porque não é toda, né? Mas boa parte da imprensa, de que o Botafogo está em crise, de que a SAF não está pagando salários, né? É simplesmente uma questão aí de organização. Pode melhorar? Pode melhorar. Claro que o Botafogo poderia ter evitado chegar nessa situação, né? De surgir a notícia, mas não tem crise nenhuma, não tem problema financeiro nenhum, é simplesmente organizar as coisas. Se o dinheiro só chegou no Botafogo dia 27 de dezembro e o departamento financeiro estava de férias, é entendível, é compreensível. Agora, o diretor de futebol hoje, né, não temos essa figura, né, como eu disse, o Pedro Martins saiu, então talvez tenha faltado aí uma comunicação para que a coisa não chegasse, né? Mas aí entra empresário, entra interesse de empresário, entra essas questões todas. Importante que o Botafogo respondeu prontamente, inclusive trouxe essa informação de que teria partido aí de algum jogador ou alguns jogadores a questão dos que saíram, né? A questão de querer ganhar um din-din a mais. Beleza, galera? Vai dar 18 minutos, uma ótima sexta-feira a todos, né? Paz, tranquilidade, sol, saiu o sol no Rio de Janeiro depois de muita chuva, né? E tamo junto. Não esquece de deixar o seu like, fazer o seu comentário, e se você não é inscrito, tá dando mole, tá esperando o quê? É muito rápido, só clicar aí embaixo e fazer parte da família Canal Botafogo Digital. Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima sempre.